Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha para o nosso canal de hoje e dando sequência àquela conversa de migrações, vamos à nossa parte 2, falando de migrações no Brasil. Desde já, a gente pede para você ativar sua notificação, segue o nosso canal, já o prepara e não se esqueça da nossa parceria, professor Caio Tavares no Instituto dos Concursos. Segue lá o professor Caio. Gente, só dica fera de física para quem quer fazer um bom concurso. Segue o professor Caio, vocês não vão se arrepender, beleza? Então vamos lá, começando a nossa aulinha de hoje. A proposta de hoje é que a gente possa discutir um pouquinho a respeito de migrações no Brasil. Tema bom também, né? A gente está acompanhando aí muitas mudanças associadas à questão dos movimentos migratórios. Bom, no vídeo anterior nós já fizemos uma abordagem inicial, dando para você ali características como a diferença de emigração para imigração, correto? A definição de refugiado, onde o indivíduo ele tem a necessidade de sobrevivência, então ele acaba fugindo do ambiente hostil onde ele se encontra. Bom, então fique atento a isso, diferente do imigrante. O imigrante normalmente ele tem uma opção para que ele possa buscar uma melhor condição de vida, ele tem uma opção migrando para uma área urbana, para uma área, uma dinâmica diferente. Beleza? Então são pontos essenciais que vamos utilizar também na aula de migrações do território brasileiro. De antemão, a gente pede o seguinte, olha só, esse mapinha que tá aqui foi feito no olho, hein? Então não repara muito não, tá? Mapinha do Brasil do GEL, prepara! Olha só, vamos começar, vamos ser bem direto, até porque a gente tem que ganhar tempo para podermos fazer uma boa prova. Dividimos em dois momentos. Vamos falar primeiro das migrações externas que ocorreram no Brasil, destacando-se a chegada de imigrantes ao nosso território, e no próximo item falaremos das migrações internas no nosso território. Valeu? Então vamos ficar atento, começamos com migrações externas. Para falar de migrações externas, primeiro item, período colonial. Por que período colonial, meus amigos? Ao falar de período colonial, destaca aqui a chegada de colonizadores. Se temos a chegada de colonizadores, claro que chamamos atenção, primeiramente para a ocupação da região nordeste do Brasil. Destaque na chegada de portugueses. Vamos lembrar que durante o período colonial, o Brasil também teve invasão holandesa, o Brasil teve invasão francesa, ali no Rio de Janeiro, no Nordeste brasileiro. Chama atenção a chegada, principalmente de portugueses, durante esse período colonial. Claro que temos Salvador como a nossa primeira capital e temos a chegada de africanos escravizados, beleza? Então a migração forçada de escravos, a migração de colonizadores marcou esse nosso período colonial. Claro, vai marcar a grande miscigenação da população brasileira. Lembre-se que uma das nossas características, a nossa identidade nacional, ela é marcada, ela é pautada por uma forte miscigenação de grupos indígenas, africanos e europeus que aqui chegaram durante o período colonial. Tranquilo nessa parte? Um dado histórico que não é tão bom de se falar, mas infelizmente tivemos na história, é que esse país foi um dos países do mundo, falando de Brasil, que mais recebeu mão de obra escrava. O Brasil foi um dos países do planeta que mais teve escravo ao longo da sua história. Esse é um dado triste, para um país que infelizmente nos dias de hoje ainda persiste com práticas de racismo, de discriminação que não cabe mais na nossa sociedade. É bom deixar isso bem claro, Sempre reforçar a ideia de que não existe mais espaço para racismo, para discriminação. Que isso fique claro para a gente. Já no século XIX, você tem ali a chegada da família real, 1808, juntamente com a família real, a corte portuguesa, a abertura dos portos das nações amigas, grupos de europeus chegando ao Brasil. Destaque, por exemplo, aos suíços, quando chegaram aqui no Brasil, vão fundar em 1818 a cidade de Nova Friburgo, seria um grande exemplo para isso. Então, a partir do século XIX, até ali 1822, você tem a chegada de portugueses, colonizadores, mas também já passamos a ter a chegada de imigrantes europeus. Bom, vários grupos de imigrantes passam a chegar no Brasil já no início do século XIX. Após 1850, a data 1850, Lei Eusébio de Queiroz, após ali a partir da segunda metade do século XIX. Isso é um ponto bom da gente observar em migrações, porque a partir da Lei Eusébio proíbe o tráfico intercontinental de escravos. A partir daquele momento, passamos a ter um fluxo muito mais intenso de imigrantes europeus ao Brasil, visto que está proibido o tráfico.
os latifundiários, principalmente no Brasil, vão buscar essa mão de obra fora do território brasileiro. Então, muitos vão trazer essa mão de obra da Europa, principalmente para Portugal, Itália, Espanha, grupos que chegaram em grande escala aqui no Brasil. E isso resulta em outro cenário aqui. Além da miscigenação, que ela é dos itens que pautam a nossa identidade, outro fato que não podemos deixar de comentar é a tendência de branqueamento da população brasileira. Nesse período do final do século XIX ao início do século XX, nós tivemos uma entrada maciça de europeus e, claro, muito incentivada por práticas políticas aqui do Brasil, incentivando o maior número de pessoas brancas, visto que na época a maioria brasileira era negra. Bom, durante a Primeira e a Segunda Guerra, na verdade, nem durante, pegando o contexto, né, ali os antecedentes de Primeira Guerra, já pegando também antecedentes de Segunda Guerra, você continua tendo fluxos imigrantes, só que já dá uma reduzida no fluxo da entrada de europeus. Aqui no contexto de Primeira Guerra, que chama mais atenção, chamaremos atenção para outros grupos. Então, aqui já falaremos da chegada de japoneses, sírios, libaneses, que começam a chegar no Brasil. Os japoneses, gente, chegam em grandes números, tendo a sua primeira leva de japoneses aqui a partir da data de 1908. E esse início do século XX, com o Brasil tendo economicamente o café como o grande modelo econômico, o grande item das exportações, os japoneses, os sírios, os libaneses passam a chegar no Brasil a partir desse momento no cenário de conflito que a Europa está atravessando, ou de pré-conflito, se você queira colocar ali aquele período que antecede principalmente a Primeira Guerra Mundial. Quando temos a chegada de Vargas ao poder, a gente lá nas aulas de história, a gente aprende que Vargas adota uma política conhecida como política de cotas de imigração. Nós vivíamos ali, gente, no início da década de 30, ainda consequências da crise de 29, que no Brasil foi a crise do café, que tem mudança política, mudança no panorama econômico do território brasileiro. E essa política de cotas de imigração determina que, lá em 1934, que no Brasil, a partir daquele momento, só poderiam entrar 2% do total de imigrantes que haviam entrado nos últimos 50 anos. Pegaram? Então, na política de cotas de imigração, só entrariam no Brasil, a partir de 34, 2% do total de imigrantes por nacionalidade que haviam entrado nos últimos 50 anos. Adiciona ali também, gente, proibição na entrada de deficientes físicos aqui no território brasileiro. Seguindo, ao longo das décadas de 40, 50, 60, a Europa já está passando por um cenário de reconstrução. Logo, o Brasil passa a receber um número muito pequeno de europeus, certo? Isso abre espaço para a chegada de novos grupos de imigrantes no Brasil. E esses grupos serão chineses, coreanos, angolanos, bolivianos, passarão a entrar no Brasil a partir dessa segunda metade do século XX. Mas quando chegamos em 1980, 1990, por que 80? A gente destaca ali a década de 80. É o destaque negativo que nós temos economicamente. É o cenário da década perdida, da década morta. A década de 80 é marcada por uma hiperinflação, por um aumento da pobreza, da miséria, de um forte êxodo rural aqui crescente no Brasil, do aumento da pobreza das áreas urbanas, da expansão das áreas periféricas, sem infraestrutura. Então tudo isso crescente de maneira desordenada acabou impulsionando um movimento contrário ao que você acabou de acompanhar aqui. Desde o período colonial, você observou o Brasil como um país atrativo à chegada dos imigrantes. E a partir dos anos 80, o fluxo se inverte. O Brasil, a partir dos anos 80, passa a ter uma grande saída de brasileiros em busca de outras oportunidades fora do território. Logo, quais serão os principais destinos dos brasileiros? Teremos aqui Estados Unidos, Paraguai e Japão. Estados Unidos, Paraguai e Japão serão os três principais destinos de brasileiros que começam a realizar emigrações. Os brazucas, brasiguaios e os decassegues. Tudo bem? É bom lembrar, gente, que nessa história toda, destaque para os decassegues, até porque recentemente temos aí políticas japonesas de repatriamento de mão de obra, políticas incentivando o retorno de seus descendentes para o Japão, visto que é um país que tem uma elevada expectativa de vida, uma baixa
taxa de natalidade e vem passando por necessidade de recomposição da sua PEA, população economicamente ativa. Tudo bem? No início do século XXI, o mundo começa a passar por transformações econômicas muito grandes, inclusive o Brasil, porque o Brasil, da primeira década do século XXI, começa a se destacar economicamente. Estamos ali no período grande crescimento daquele grupo de países emergentes. Você com certeza já ouviu falar do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um momento de instabilidade econômica vivida nas grandes potências hegemônicas e crescimento acelerado daquelas potências emergentes. O Brasil apresenta isso, e por apresentar, o Brasil começa a viver uma migração de retorno. Muitos brasileiros começaram a retornar para o Brasil, claro, atraídos pelo ambiente, pela dinâmica econômica presentes a partir daquele momento, beleza? Então isso aqui, gente, seria um apanhado geral, rapidinho, para que a gente pudesse lembrar de migrações externas do Brasil. Agora, migrações internas, esse é um ponto importante, tem que ficar muito ligado nisso. Nessas migrações internas, vamos lá para o período colonial. Muito pouco. Período colonial temos ali, até porque as regiões eram regiões isoladas economicamente falando, você não tinha tanta integração, principalmente a partir dos modais, então você teve nesse período colonial internamente no Brasil poucos movimentos migratórios. Eu chamaria atenção para chamaria atenção do Nordeste em direção à região de Minas Gerais. Na transição do ciclo da cana, que entra em decadência ali no século XVII, e o surgimento do ciclo do ouro. Esse cenário, você já começa a observar que você tem um movimento migratório de aproximadamente 700 mil pessoas que migraram do Nordeste em direção à região de Minas Gerais. Beleza? Seria um dos tópicos que chamaríamos atenção nesse fluxo interno aqui, no período colonial. Chamaria atenção também para o segundo, que é o fluxo de nordestinos para o Rio de Janeiro. Já que você tem o ciclo do ouro em Minas, para onde que esse ouro, por onde esse ouro vai ser escoado? Vai ser escoado pelo Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro também vai se consolidando como uma nova capital, já no século XVIII, 1763, o Rio de Janeiro é uma área sim atrativa a esse fluxo migratório interno presente no Brasil. Fique esperto com isso, tudo bem? Chegando no século XIX, você está começando a incentivar um desenvolvimento econômico que ainda vai estar concentrado no Sudeste brasileiro. Então, o Sudeste brasileiro ainda é uma área que concentra esses fluxos migratórios. Destaque, migração de nordestinos para o Sudeste. Porque século XIX, meus amigos, já também falamos do café. E no final do século XVIII, tem seu destaque no Vale do Paraíba, aqui no estado do Rio de Janeiro, e vai para São Paulo, para o Oeste Paulista, na segunda metade do século XIX. Então, se vocês olharem bem, os movimentos internos, desde o período colonial até o período do século XIX, período do Império, isso está concentrado no Nordeste e, posteriormente, Nordeste para o Sudeste. Tudo bem? Esse é um ponto importante para a gente chamar a atenção. Segundo ponto, ainda nesse período do século XIX, é o movimento de nordestinos que, são incentivados a ocuparem a região da Amazônia. O seu professor de História vai discutir com você a respeito, por exemplo, do Tratado de Petrópolis, 1903, anexação do estado do Acre ao Brasil. Então, a ocupação dessa região, importante no ciclo da borracha, vou colocar aqui, ciclo da borracha, ele tem um fluxo interessante de nordestinos ocupando essa região da Amazônia brasileira. Valeu? É um ponto importante também. Pós-Segunda Guerra Mundial. Isso é importante, porque após a Segunda Guerra Mundial, o ponto-chave a ser discutido é desenvolvimento urbano e industrial do Brasil. O Brasil vai passar por um rápido desenvolvimento de industrialização, inclusive chamamos isso de industrialização tardia. E esse rápido desenvolvimento de industrialização também tem consequências nas áreas urbanas. Você acelera o êxodo rural, você acelera o processo de metropolização do país, um inchaço de centros urbanos, com destaque para Rio de Janeiro e São Paulo, beleza? Então, pós-Segunda Guerra Mundial, destacaremos as migrações interregionais, porque elas continuam em direção agora novamente ao Sudeste. Sudeste que já era destaque no ciclo do ouro, no ciclo do café, chega agora na industrialização, também se destacando na atratividade desses fluxos migratórios. Fique esperto com isso. A partir desse momento do desenvolvimento urbano industrial, o sul do Brasil, entre 1930
e 1960, terá um grande destaque na produção agrícola. O Sul se destaca com produção agrícola no território brasileiro nesse período em que o Sudeste se desenvolve no modelo urbano industrial. Só que, meus amigos, a partir dos anos 60, você vai falar no Brasil sobre Revolução Verde. E ao falar sobre Revolução Verde, falaremos do uso de tecnologia de ponta no campo. E o uso de tecnologia de ponta no campo vai intensificar, vejam bem, o avanço da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste, tornando o centro-oeste brasileiro uma área interessante na produção de grãos, com técnicas agrícolas aplicadas ali, exemplo a calagem. Você também aumenta a ocupação nessa região. Vão passar a existir fluxos migratórios para essa área. Lembrando também, no contexto da Revolução, eu tenho a construção de Brasília. Então, a construção de Brasília, associada à Revolução Verde, já começa a chamar a atenção para uma ocupação do interior do território. Então, estamos vivendo um outro fluxo migratório a partir da década de 60, 70, que é o fluxo associado à Revolução Verde, essa mecanização existente no campo, na faixa do interior do território. Além disso, não é só o centro-oeste, a ocupação na Amazônia, ela se intensifica. Lembre-se que a partir dessa segunda metade do século XX, existem vários programas, várias ações governamentais que serão desenvolvidas para integrar a Amazônia brasileira, integrar o centro-oeste brasileiro às demais regiões. E aí, meus amigos, você está falando da Sudã, que é constituída na década de 60, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Você fala do PIN, Plano de Integração Nacional, com construção de rodovias para a integração da Amazônia com o centro-oeste e com as demais regiões, como é o caso da Transamazônica, que liga a Amazônia ao Nordeste brasileiro pela BR-230. Então, existem projetos, a partir dessa segunda metade do século XX, que vão aumentar e vão intensificar o fluxo entre essas regiões, onde estamos indo do sul para o centro-oeste, centro-oeste para a Amazônia, e a Amazônia é a região brasileira mais recentemente ocupada, tá bom? Lembrando que além dela, da Amazônia, botando aí final dos anos 90, início dos anos 2000, também passamos a ter fluxos migratórios ao interior do Nordeste, uma área conhecida como Mapitoba. Então, nas áreas ali entre o Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, você tem fronteira agrícola chegando ali, tem Revolução Verde e tem fluxo migratório acontecendo nessa área no interior do território brasileiro. Tranquilo com essa parte? Se estiver tranquilo, é bom lembrar que além do cenário da Revolução Verde, lembra do Sudeste? O Sudeste passando por um rápido processo de industrialização, um rápido crescimento urbano e industrial. Veja lá, o Sudeste está sofrendo agora as consequências desse rápido processo, que é um processo de desmetropolização ou involução metropolitana. A metrópole já não é mais atrativa aos fluxos migratórios. Na verdade, ela não é tão atrativa, tornou menos atrativa. E aí muita gente migrando para o interior, migrando para as cidades pequenas e médias, e hoje são as cidades que mais crescem no Brasil. Temos a desconcentração industrial que apoia esse processo, apoiada a partir da Constituição de 1988, que permite que todos os estados e municípios possam oferecer benefícios fiscais. Isso intensifica os fluxos industriais no território brasileiro e, como nós citamos há pouco, o avanço da fronteira agrícola, incentivando essa ocupação do interior a partir de um processo de mecanização. E claro, gente, quando a gente tiver o vídeo de fronteira agrícola, de Revolução Verde, claro que são processos que também está alinhado a associar a questão do desmatamento, concentração de terras e etc., associada a essa situação vivida no campo brasileiro. Atualmente é interessante você observar as migrações de retorno, de volta para a minha terra. É quando o indivíduo, ele tem, principalmente nas grandes metrópoles, passando por dificuldades como a questão do desemprego, como a questão da violência, e o indivíduo se sente atraído a voltar para o seu local de origem. Me refiro ao indivíduo, não necessariamente a ele, tá? Pode ser ele, mas podem ser seus descendentes diretos, filhos, netos, que retornam para o seu local de origem. Fato comum de se observar é a saída de nordestinos que historicamente vieram para o Sudeste e hoje retornam para o Nordeste
Nordeste brasileiro. Tudo bem? Espero ter passado um bom resumo rapidinho de migrações no Brasil. Dá aquela revisada, não deixe de dar o print do quadro e ó, pessoal, revisa porque o concurso está chegando. Grande abraço, fiquem na paz, não esqueçam de dar a sua curtida, ative o nosso sininho lá das notificações e não deixe de acompanhar o canal do professor Caio Tavares do Instituto do Concurso, beleza? Grande abraço!